Queridos, hoje a gente vai ter nossa segunda mensagem da série que nós demos inícios na semana passada, chamada de Improváveis. E vocês sabem muito bem, aqueles que estavam presentes, nós falamos sobre Lia. Aqueles que não estavam presentes, você pode assistir no canal do YouTube da igreja. E também eu vou dar um pequeno recapitulação aqui, porque faz parte da história. Então, Lia é a primeira esposa do terceiro e último patriarca, depois de Abraão, Isaac, Jacó. Jacó se casa com as duas irmãs, Lia, a mais velha, quem ele não gostava, e Raquel, por quem ele era apaixonado, porque o sogro, na verdade, com medo de que Lia não encontrasse um marido, talvez pelo que o texto sugeriu, e nós estudamos semana passada, ela não era tão bela quanto Raquel. Então, ele coloca ela furtivamente no casamento e aparentemente ela é a vida toda desprezada por Jacó. Embora lá no final nós aprendemos que Deus tinha um projeto na vida de Lia e através da vida de Lia. Dos 12 filhos que Jacó possui, não só com Lia e Raquel, mas também com as suas servas Zilá e Bila, ele tem 12 filhos ao todo, das quais nascem as 12 tribos de Israel. Depois do nascimento, então, de Benjamim, que foi a rapinha do tacho, Raquel morre e Jacó retorna à terra prometida, reconciliando-se com o seu irmão Saul, a quem ele tinha enganado e fugido, quando foi para a terra de Padã Arã, quando que ele vai trabalhar para o seu sogro Labão. Só que logo depois da narrativa, se você continua lendo o livro de Gênesis, você vai descobrir que além da Bíblia relatar a descendência da família de Jacó, e uma vez eu já disse isso, o livro de Gênesis é dividido em descendências. Vocês sabem, os capítulos e os versículos foram acrescentados lá na Idade Média, mas originalmente, os capítulos originais de Gênesis são divididos por a contabilidade das genealogias, em hebraico chamado de Toledot. E do capítulo, então, 36 em diante, que eu sugeri para que vocês lessem, porque eu falei, olha, Lia foi mãe de Judá, a quem depois Judá se torna o antecessor de Jesus, o Messias. E se vocês leram um pouquinho capítulo 36 e 37 de Gênesis, vocês vão perceber que conta a história de que, então, quando José nasceu, ele era o preferido, que ele foi o primeiro filho de Jacó com a sua amada Raquel. E aí, no capítulo 34, acontece algo curioso. Enquanto eles estão ali, naquela região, uma filha de Jacó, chamada Diná, é sexualmente violentada pelos homens de uma cidade chamada Siquém. E quando Levi e Simeão veem uma oportunidade, aquele homem quer se casar com a sua irmã. Então ele fala o seguinte, olha, nós não podemos dar a nossa irmã em casamento com vocês sem que vocês sejam também circuncidados, que eles cortavam a pele do prepúcio do órgão masculino, dos homens, que era um costume judaico até hoje, inclusive. E eles falavam assim, olha, então, se vocês quiserem que nós demos a nossa irmã como sua esposa, vocês também precisam se deixar ser circuncidados. Possivelmente, os homens, com medo da família de Jacó tinha muitos servos, tinha muitos filhos e muita riqueza, eles se deixaram ser circuncidados. Acontece no capítulo 34 que Simeão e Levi tinham algo em mente. E quando os homens estão enfraquecidos, tentando se recuperar daquela mutilação, vamos dizer assim, eles vão lá e matam todos os homens da cidade de Siquém. E aí, em Gênesis capítulo 37, diz que eles saem para pastorear os rebanhos e Jacó pede para o seu filho José, fala, José, por favor, vai verificar os teus irmãos e me traga notícia deles e dos meus rebanhos, visto que foram pastorear perto de Siquém.
Jacó tinha medo que, na verdade, agora talvez eles fossem se aproveitar daquelas mulheres ou aprontar outras coisas ainda maiores ou piores, se é que existe algo pior do que isso. E quando eles veem, então, Jacó vindo, eles olham de longe e falam assim, lá vem aquele sonhador. Né? Deus tinha dado a José sonhos em que um dia os seus irmãos haveriam de servi-lo. E eles olham para José e combinam entre eles, vamos matar ele, quero ver o que vai acontecer dos sonhos dele. Rúben tenta dissuadi-los e Judá tem uma ideia. Judá fala assim, olha, o que a gente vai ganhar se a gente matar ele? Ele é sangue do nosso sangue, afinal de contas, vamos vender ele como escravo aos mercadores midianitas. E de fato é isso que acontece, o texto mostra que Rúben não estava presente quando isso acontece, quando ele volta, na verdade, José tinha sido vendido como escravo. Rúben tem esse papel não porque ele gostava de José, mas porque, como filho mais velho, ele era responsável perante os irmãos. Então, depois de fazerem isso, eles pegam a túnica colorida de José, matam um cabrito, colocam sobre o sangue do cabrito sobre a túnica, vocês imaginam, não tinha teste de DNA da época. Jacó chega perante aquilo e fala assim, o meu filho foi despedaçado por um animal feroz. E aí eu queria começar lendo, logo depois que eles apresentam essa notícia para Jacó, que é lá em Gênesis 37, de 34 até o 36, e depois nós vamos ler todo o capítulo 38. Diz assim, então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas, vieram consolá-lo, mas ele se recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. E aí parece que a história dá uma quebrada. Parece o capítulo 38 uma coisa fora do normal, porque ele para de contar aquela história e ele faz questão de contar especificamente um episódio que acontece na vida de Judá. E depois a gente vai entender isso. Ele diz assim, por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Hira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, casou-se com ela, ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho ao qual ela deu o nome de Er. Tornou-a a engravidar e teve outro filho e deu-lhe o nome de Onã, quando estava em Quezibe. Ela ainda teve outro filho que chamou de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que a possuía, a mulher de seu marido derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse uma descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar, more como viúva na casa do teu pai, até que meu filho Selá cresça, porque pensou, ele também poderá morrer como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá, e passado o luto, Judá foi viver com os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com o seu amigo Hira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as ovelhas, ela trocou as roupas de viúva, cobriu-se com véu para se disfarçar e foi assentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse, venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Ele disse-lhe,
eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa de garantia até que o mande? Disse Judá, que garantia deve dar-lhe? E ela lhe disse, o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de reaver a mulher a sua garantia. Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar, onde está a prostituta cultual que ficava à beira do caminho em Enaim? E eles responderam, aqui não há nenhuma prostituta cultual. Só dá um pouquinho mais aqui para mim. Assim ele voltou a Judá e disse, não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá, fique com ela o que lhe dei, não quero que nos tornemos motivos de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, traga-no para fora e queime-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro, estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou, veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu deveria tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E quando dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão que estava com o fio vermelho no pulso e lhe foi dado o nome Zerá. Do meu ponto de vista, existem pelo menos 2 motivos, irmãos, pelos quais o capítulo 38 parece assim um recorte, quebra a história de Gênesis, que conta a história, na verdade, introduzindo a história de José. Primeiro, é porque o texto sugere nas suas entrelinhas que Judá não conseguia esconder mais o seu remorso, ele não conseguia olhar para a cara do pai e ver o pai sofrendo, chorando dia após dia, o luto do seu irmão José, sabendo que eles estavam mentindo. Talvez ele olhava para o rosto dos seus irmãos, os seus irmãos tocando a vida, fazendo de conta que estava tudo certo, mas talvez o choro do pai cortasse o coração de Judá. E é interessante que então ele se afasta, ele vai viver numa terra distante. E o segundo é para contar a história de Tamar, a nora que Judá havia escolhido para se casar com seu filho mais velho, Er. E eu não sabia disso, eu confesso para vocês que quando eu estava preparando a mensagem, a última mensagem que eu preguei sobre Lia, eu achava que Gênesis 29 era a história, contava a história de Jacó e de Raquel e aquela trama toda. Hoje, eu digo para vocês que eu estou convencido de que, na verdade, o capítulo 29 de Gênesis é para contar a história de Lia. Da mesma maneira, curiosamente, aqui é para contar a história de Judá, sim, mas especialmente de Tamar. E é por isso que eu quero trabalhar essa ideia, né? E acho que eu pulei lá, se você quiser voltar aquele slide do início, que eu intitulei como Tamar, né? Onde abundou a injustiça, superabundou a graça de Deus, né? Fazendo um paralelo quando Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui eu queria, irmãos, fazer uma pergunta para você. Qual é o pior lugar para uma pessoa estar? Talvez alguns de nós vão dizer assim, o pior lugar para se estar é extremamente sem dinheiro. Porque quando você não tem dinheiro, uma boa parte dos seus amigos vão embora, as opções da vida vão se fechando para você. Mas lá em casa a gente tem um ditado, e que é assim, quando os nossos problemas são problemas que o dinheiro resolveria, nós não temos problemas. E aí eu poderia concluir que a doença é muito pior do que uma situação
de dinheiro, porque há pessoas no leito da enfermidade que todo o dinheiro do mundo não vai resolver aquela doença. Agora, tem um lugar pior, que é o lugar de ser completamente esquecido por todas as pessoas que deveriam amar você. E eu contei de manhã, vou contar novamente, nos Estados Unidos, por causa da cultura e da maneira como o sistema funciona, então nossa igreja que fizemos parte lá tinha vários centros comunitários, e eram centros comunitários gigantescos que tinham várias coisas para as pessoas fazerem, e eles podiam pagar qualquer pessoa, inclusive moradores de rua. Se eles pagassem $2, eles podiam passar o dia lá. Eles podiam usar as mesas para se assentar, se eles trouxessem comida ou comprassem no restaurantezinho que tinha ali perto, ou no Burger King que tinha não muito distante do outro lado do estacionamento, eles podiam comer ali. Eles podiam fazer reuniões, eles podiam estudar, eles podiam tomar banho, eles podiam usar a piscina, eles podiam usar a academia. E um dia eu conheci uma senhora chamada Bárbara, e todo mundo a chamava de Barbie. Você me ajuda a lembrar quantos anos a Barbie tinha? 82 anos, então não errei de manhã. E a Barbie começou a frequentar ali várias vezes, e ela passava o dia ali. E eu percebi que, conforme ela passava o tempo ali, eu só tinha uma tarefa que era proibido deixar. Duas coisas era proibido deixar acontecer no lugar. Três. Uma era briga, né? Briga chama a polícia, os caras eram taxados numa lei chamada Lei do Trespassing. Nunca mais podia pisar nem naquele lugar pro resto da vida, tá? E nem no estacionamento do lugar. Segundo, não podia fazer uso de bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de entorpecente. Terceiro, não podia dormir. Eu sei que não faz muito sentido, mas era meu papel acordar essas pessoas. Então, quando estava só eu e ela, às vezes eu fazia uma vista grossa. Deixava ela dar uma cochiladinha, depois eu ia lá e falava, Barbie, você precisa acordar. E um dia ela foi ficando mais tempo, e eu tive a oportunidade de perguntar para ela, né, por que ela gastava bastante tempo ali. Ela falou, na verdade, eu não estou conseguindo pagar o aquecimento da minha casa. Então eu venho aqui e eu só vou para casa para dormir. E eu percebi que um tempo depois, um dia eu fechando o prédio, quando eu fui dar a volta no prédio, eu percebi que ela estava dormindo dentro do carro dela, que também era proibido. Por quê? Os estacionamentos lá são propriedades do lugar. E se chega a acontecer de alguém morrer de frio numa madrugada, alguma coisa assim, aquele lugar pode ser responsabilizado pela morte daquela pessoa. Então eu não podia fazer isso, eu tinha que chamar o diretor ou a polícia. Então eu também fiz vista grossa algumas vezes, até que eu tive a oportunidade de conversar com ela. Falei, olha, eu percebi que você está dormindo aqui no estacionamento. Você não está mais indo para sua casa? Ela falou assim, eu perdi minha casa. Eu não pude pagar e eu perdi minha casa. A hipoteca tomou minha casa de mim. E eu falei, olha, você sabe que eu não posso te deixar dormir aqui. E eu lembro que ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte então. Quando você estiver fechando, eu saio. E aí você não me viu. E aí ficou nas entrelinhas, se ela voltava, estacionava de lá de madrugada ou não, mas pelo menos ela me livrou daquela dura responsabilidade. E eu lembro, irmãos, que algum tempo depois, um dia, eu perguntei para ela, falei, senhora, me desculpa, mas do país onde eu venho, a gente é narigudo, né? A gente quer fazer perguntas, porque americano não faz pergunta pessoal. E eu lembro que eu perguntei a ela, a senhora tem filhos? Ela falou assim, eu tenho 6 ou 7 filhos, 20 e poucos bisnetos, 40, não sei o que lá, netos e 40 e poucos bisnetos e 2 tataranetas. Eu falei assim, cadê suas filhas? Ela falou assim, você sabe como é que é, cada um cuida da sua vida. É um choque para nós, mas era a realidade dela. Então, uma senhora de 82 anos esquecida. Eu fico pensando que esse é o pior lugar que alguém pode estar. É esquecido pelas pessoas que deveriam amá-lo. E aí onde entra a primeira verdade, que é onde abunda ou onde abundou a injustiça na vida de Tamar. Perceba que é Judá quem escolhe Tamar para o seu filho mais velho.
ele vai lá, ele assina um contrato com o pai de Tamar, dizendo: olha, eu vou cuidar dela, ela vai fazer parte da minha família. Ela vai ser como se fosse minha filha. E ele assina um contrato, e quando chega o dia do casamento, ele traz ela da casa dos pais e dá ao seu filho Er. Tamar significa, em hebraico, literalmente, tamareira, de onde que eu acho que vem o seu nome, viu, Tamar? É isso? Aí. E esse símbolo é símbolo de beleza, de fertilidade, de resistência, por ser uma árvore que sobrevive aos desertos, né? Já o filho mais velho, chamado Er, em hebraico, tem duas letras, né? O R e aquele mesmo Y mudo que eu falei na semana passada. Só que, curiosamente, quando você inverte essas duas letras, a palavra que aparece em hebraico é a palavra mal, maldade, perverso. E é curioso que o nome de Er, de trás para frente, e Moisés faz questão de descrevê-lo, que Deus o matou por causa da sua perversidade. Não sei se tem a ver alguma coisa com a outra, mas eu achei curioso. Então, deixa eu explicar um pouquinho a história, porque daí ele morre, Deus dá, Judá dá o seu filho Onã, que é o segundo, para se casar não, para gerar um filho em Tamar, para que o filho pudesse herdar as coisas do irmão mais velho. E aí vocês leram o texto, né? Diz que ele interrompia o coito nas relações sexuais para não gerar um descendente para o seu irmão mais velho. Por quê? Porque o irmão mais velho tinha direito a 2/3 de toda a sua herança. E Onã pensou: bom, agora é a minha parte. Agora é a minha vez. Se ela não engravidar e meu irmão não tiver descendência, quem que vai herdar a parte do meu irmão? Sou eu? E Deus diz que, o texto diz que, por causa dessa maldade, Deus também mata Onã. Agora, o que está acontecendo aqui, pastor? Esse negócio de casa com o irmão, daí o outro irmão tem que fazer um filho na viúva, que história é essa? Bem, irmãos, deixa eu dizer para vocês, hoje em dia, quando o marido vem a falecer, dependendo do seu trabalho, a esposa passa a herdar uma pensão. Essa era a pensão da esposa da época. Não se casava com o irmão. Ela tinha um filho com o irmão e acabou. Porque agora os bens que eram do marido passavam para o filho, porque a mulher na época não tinha direito a propriedades, e se eu pudesse eu só terminaria exatamente depois da palavra direito. A mulher na época não tinha direitos. Então, Judá sabia disso. Onã sabia disso. Então, depois de Onã, que ele também morre, o correto seria Judá entregar o seu filho mais novo, Selá, para que se tivesse um filho com Tamar. Mas ele argumenta que o filho era muito novo, e talvez fosse. O texto não diz que idade ele tinha. Só que depois de passado o tempo, quando ele já tinha idade para se casar com ela, ou para se deitar com ela, ele continua ignorando, e Tamar continua sendo jogada de escanteio. E é interessante, irmãos, porque eu fico pensando que Judá achou uma perfeita desculpa. Porque eu não sei se você percebeu, mas por 2 vezes, antes de matar os filhos de Judá, a Bíblia faz questão de destacar que eles eram maus, que eles eram perversos. Mas agora, para a sociedade não sair falando dos filhos de Judá, ele fala assim: na verdade, eles morreram por causa que estavam casados com aquela viúva negra. Tamar era a culpada. Olha só, eu não dei o meu filho mais novo, ele está vivo. Ela era a culpada. E ela achou um bode expiatório. Então, irmãos, nunca esqueça disso. Quando falta coragem para nós confessarmos os nossos próprios pecados, sempre sobra disposição no nosso coração para encontrarmos uma Tamar para culpar. O pecado tem uma estratégia desde o Éden, que é antes de produzir arrependimento, ele procura um bode expiatório. Adão e Eva, quando pecaram, um foi jogando a culpa para o outro. E aqui não foi diferente. Todos falharam com Tamar. Ela perde o marido, o cunhado, a esperança, os direitos e o futuro. Ela fica presa, irmãos, numa espécie de limbo, porque ela não é idosa o suficiente para ser considerada viúva, e Paulo depois vai escrever isso, se não me engano, é na 2ª carta aos Coríntios, ele diz: olha, quem são as viúvas que a igreja deve sustentar no Novo Testamento? Mulheres depois de uma certa idade, que não tem mais condição de se casar novamente, e
aquelas que não possuem família ou filhos que possam cuidar delas. Então, essas viúvas, a igreja é responsável por cuidar delas. Agora, a Tamar, ela ficou num limbo. Ela não estava nem livre para recomeçar, porque se ela se casasse novamente, vocês viram o que aconteceu. E se ela não se casasse, ela ia envelhecer a ponto de passar os dias que ela poderia procurar um outro casal. O sogro, Judá, usou ela e prendeu ela para sempre como o grande bode expiatório. Ela não era apenas uma viúva, ela foi uma mulher descartada, esquecida. Ela foi punida pela maldade de todos os outros e jogada de lado para ser esquecida. Judá, quando alguém o questionava por que seus filhos morriam, agora ele podia dizer, aquela bruxa do 71, né? A Tamar, né? Aquela viúva negra. Tamar perdeu o marido, ela perdeu a segurança e o futuro, mas o que mais roubaram de Tamar foi o direito delas de ser vista como inocente. Dela foi tirado o direito de se defender. E aqui cabe para nós uma pergunta, irmãos, que eu sempre tento compartilhar isso quando eu ensino a palavra. Dentro do coração humano, dentro do meu e do seu coração, quando nós estamos ouvindo a história até aqui, talvez a nossa tendência é se identificar com Tamar. A gente fala, é verdade. Ninguém me honra lá no meu emprego, lá na minha empresa, até lá na igreja. Eu sou a Tamar, eu sou esquecida, ninguém me chama para nada. Mas, irmãos, eu estou convencido de que o problema não é quando a gente se vê como as vítimas da Bíblia. Porque é verdade, Deus está vendo quando nós sofremos injustiça e a Bíblia diz que Ele é justo juiz. O problema é que o texto bíblico ele nos chama para olhar quando nós estamos, na verdade, sendo Judá na história das pessoas à nossa volta. Quando nós culpamos o outro, ao invés de olharmos para as nossas próprias injustiças. Quando jogamos o outro para escanteio como uma bela desculpa. Quando injustiçamos o outro sem dar a ele nem o direito de resposta, vulgo, entre aspas, fofoca. Quando injustiçamos o outro para não termos que encarar a verdade sobre nós mesmos. Então guarde isso, a maior injustiça não é quando alguém sofre pelo próprio pecado, porque quando nós sofremos pelo nosso próprio pecado, Deus não está só nos punindo, Ele está nos tratando. Agora, é quando alguém passa a carregar o pecado, né, que outros se recusam a confessar. Ou pior, quando outras pessoas sofrem pelo pecado nosso, que nós nos recusamos a confessar. Só que aí vem a boa notícia, que é onde superabunda a graça. E do versículo 12 até o 26, a gente vê uma parte chocante desse texto. Né? Esta seção dos versículos mostra uma Tamar cansada de ser injustiçada. E ela decide fazer justiça com as próprias mãos. O desespero, irmãos, nunca torna o pecado uma virtude. A gente tem que entender isso. Né? Mas também nunca impede Deus de agir com a graça dele. Porque ela vai e ela toma para si a justiça. E podia ter dado muito errado. E a Bíblia, ao relatar, e eu já disse isso, e continuamente repito, a Bíblia, quando conta uma história, ela não elogia o acerto e o erro de ninguém. Ela só conta a história. E nessa história tem muitas pessoas erradas. Aliás, todas elas são. Exceto Deus. Ela finge ser prostituta, engravida do sogro. E, por sua vez, deixa ela como garantia de pagamento o cajado, o bordão e o selo. O que era isso? Bom, o cajado era um instrumento comum de um pastor que ele usa para caminhar, que também servia para se defender, que também servia para se apoiar. Agora, o cordão e o selo é algo curioso, porque eles trançavam, nesta época, sobre o pescoço, um pequeno sinete. E no final desse sinete tinha, muitas vezes em bronze ou outro tipo de metal, escavado ali as iniciais, que era o selo do clã da família. Detalhe, foi com este selo que quando Judá foi tirar Tamar da casa do pai dela, ele tinha assinado o compromisso de cuidar dela. Foi porque esse selo ele servia como uma assinatura reconhecida em cartório. Então era este o selo que ele tinha dado na cerimônia de noivado que existia na época.
Judá entregou a Tamar aquilo que representava a sua identidade. Mas Deus usa exatamente a sua identidade, aquele instrumento, para mostrar quem ele era. Deus dos improváveis mostra nesse texto, irmãos, que mesmo com o erro de Tamar, ele viu ela como a principal injustiçada. Tamar não é a heroína perfeita da história, ela é a prova de que Deus continua escrevendo a sua história com pessoas imperfeitas, assim como eu e como você. Quando Judá fica sabendo que Tamar estava grávida, ele age de forma extremamente cruel. Ele fala, olha, tragam ela para fora e queimem-na viva. Isso nem era costume dos povos de Israel, que na verdade era povo de apedrejar um adúltero. Mas botar fogo era um costume pagão, nojento, que acabava com todas as possibilidades, até o direito de um funeral. Ele queria acabar com a história dela, e ele viu a oportunidade de transformar em cinza o medo que ele tinha de perder o filho mais novo. Então, quando Tamar confronta e ele percebe que, na verdade, ele era o grande culpado, ele fala, ela é mais justa do que eu. O importante de ressaltar aqui, irmãos, é que quando a Bíblia ela conta a história, sem elogiar a atitude de Tamar e nem aprovar o pecado, né, de Judá, eu fiquei pensando que é fácil a gente condenar o pecado quando nós o vemos na vida do outro, quando o pecado mora na casa do outro e não na nossa. Vocês já perceberam que a gente é mais complacente com os nossos pecados e mais duro no julgamento com o pecado do outro? Quando a gente conhece alguém que é avarento e que, sei lá, né, não dá o dízimo, não ajuda as pessoas financeiramente, a gente fala, puxa, que pessoa avarenta. Por isso que Deus não prospera a vida dele. Mas a nossa facilidade, o nosso pecado é a fofoca, a reclamação, a murmúria. Já para o outro, que talvez, de fato, seja mais desapegado ao dinheiro, ele fala assim, que adianta você me julgar se você é um fofoqueiro lascado? A verdade é que a gente é mais complacente com o pecado nosso, extremamente cruel com o pecado do outro. Agora, o ponto principal para mim aqui, irmãos, que é onde o texto dá uma reviravolta completa, é quando Judá reconhece, ela é mais justa do que eu. E só para entender isso aqui, eu queria destacar algumas coisas. Judá, primeiro, ele enganou o seu pai. E você percebe que há uma recorrência de enganos, porque o pai também tinha enganado o outro pai. Né? E você vai vendo essa sucessão de erros. Ele foge para longe ao invés de se arrepender. Jacó tinha feito isso com Isaac também. Ele casa-se com uma mulher cananeia, desprezando a orientação clara, com certeza, que havia recebido do seu pai e da sua mãe. Ele ignora a maldade dos seus filhos e, na verdade, antes protege os seus filhos. Mesmo que com isso, agora não ele tem que vender a nora, ele tem que simplesmente descartá-la. Ele peca contra o irmão e provavelmente motivado agora pelo medo. E aí que vem, para mim, nada tira da minha mente que, na verdade, sabe por que Judá não tinha dado o seu filho, sei lá, para gerar uma descendência em Tamar? Porque ele pensou assim, poxa, Deus está me castigando. Eu deixei meu pai sem o filho mais novo dele. E Deus agora vai me tirar o meu filho mais novo também. E essa é a crueldade do pecado, irmãos. Quando a gente tem um pecado que a gente não confessa esse pecado, a gente começa a ver fantasminha. E ele vai criando raízes, e ele vai motivando tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz. E eu contava, brincando de manhã, que uma vez, quando eu era pastor, numa outra cidade, num outro lugar, não é ninguém daqui, eu fui atender um jovem, e ele chegou para mim, sentou na minha frente, falei, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo? E eu falei assim, tudo bem mesmo? Aí ele olhou para mim, por quê, pastor? Eu falei, não sei, me fala aí. Aí ele falou assim, o que você está sabendo, pastor? Não, me fala você. Quem deve teme, irmãos. E o pecado faz isso na vida da gente. Agora, é lindo quando Judá se arrepende e ele reconhece, ela é mais justa do que eu. Porque quando ele faz isso, na verdade, a história de Judá começa a mudar. Porque ela termina com Judá encontrando o verdadeiro culpado. Ele se olha no espelho, irmãos.
Quando houver uma Tamar para culpar, nunca haverá um Judá para se arrepender. Então, a grande sacada da história acontece quando Tamar mostra o selo e o cordão e ele consegue perceber, ela é mais justa do que eu. E aqui, irmãos, tem uma coisa linda que se você continuar lendo a história de Judá, depois do capítulo 39, você vai perceber o seguinte, bem resumidamente. A terra passa por uma grande seca novamente e eles têm que buscar grãos no Egito. Quem que tinha reservado grãos lá no Egito? José. E lá eles caem na mão de José, sem saber que era José. José provavelmente vestindo roupas egípcias, falando língua egípcia, maquiado como um egípcio de alto escalão. Eles não reconhecem seu irmão depois de tantos e tantos anos. E aí, vocês conhecem a história, José tenta armar para que eles não voltem, porque ele reconhece os seus irmãos. E aí eles voltam, e aí Judá fica com um deles preso, José, e ele diz assim, a não ser que vocês tragam seu irmão mais novo, que era Benjamim, irmão de sangue, de pai e mãe de José, ele falou assim, eu não vou deixar vocês de jeito nenhum ir embora daqui. E aí Judá volta, e é ele agora quem assume a responsabilidade perante o pai. E ele diz assim, olha, o senhor pode cobrar minha vida se eu não trouxer de volta Benjamim. E aí, quando ele vai lá perante José, José quer ficar com o irmão Benjamim, ele fala assim, não, eu me vendo como escravo. E aqui é lindo, porque a ideia primeira é ele que tem de vender o irmão como escravo. Agora, ele está se dando como escravo, que é a fala que faz com que José desmonte. Comece a chorar, e ele fala, eu não aguento mais. Vocês são meus irmãos, eu sou José, quem vocês venderam para o Egito. E por causa disso, Deus também não só restaura Judá com José, José com os irmãos, Judá com os irmãos, e agora, vocês sabem da história, eles vão buscar Jacó. E no final da vida de Jacó, Deus dá a oportunidade de Judá se restaurar com o pai, porque ele traz de volta e Jacó se encontra com José lá no final da vida. E aqui que eu acho lindo, porque embora Pérez, o segundo filho que nasce, porque aqui tem uma outra sequência maluca na Bíblia, desde Abraão até agora em Pérez, nunca é o primogênito que herda a promessa da linhagem do Messias. É sempre o filho mais novo. É sempre aquele improvável, porque o provável seria o filho mais velho. E aqui também não é diferente. E aí é muito lindo porque Judá, quando ele vai receber a bênção, quando Jacó está morrendo, para todos os irmãos ele dá uma bênção. Mas para Judá ele diz assim, um trono está destinado no seu futuro, e o cetro da sua descendência nunca vai se afastar da sua linhagem. E de fato é de onde vem o rei Davi, e de onde vem o Messias. Então, irmãos, eu queria terminar apenas dizendo para você o seguinte. Nós precisamos entender que Deus não vê como o homem, como eu disse semana passada. E Deus vê quem foi esquecido. Quando ninguém mais vê, Deus ainda vê. Deus expõe a injustiça, mesmo que pareça tarde aos nossos olhos. Ele acaba expondo a injustiça, porque a Bíblia diz que ele é um justo juiz. Deus redime histórias quebradas. Ele não só redime a história da Tamar, que foi injustiçada, ele redime inclusive a história de Judá, que era o pecador. A promessa de Deus, irmãos, não depende das nossas perfeições. Aliás, eu queria dizer algo que eu espero que soe escandaloso para você. Para de fazer coisas para você merecer o favor de Deus. Isso não é o evangelho, irmãos. Você não merece. Eu não mereço e nós nunca vamos merecer o amor, o favor de Deus. Nada do que nós fazemos, religioso ou não, vai fazer com que nós mereçamos o amor e o favor de Deus. Deus nos amou porque Ele é amor, não porque nós merecemos. Continua nos amando não por causa do que nós fazemos, mas por causa de quem Ele é. E quando nós entendemos isso, nós somos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas, acima de nós mesmos. Sabe por quê? Porque sem Deus, irmãos, nós não somos nada.
Agora, nós fazemos as coisas, ou nós deveríamos fazer as coisas, porque servir é uma forma de amar o próximo. Quando você tem as pessoas aqui servindo no louvor, as pessoas lá embaixo, ou no ministério infantil, ou sei lá, na feira, que ninguém vê, elas trabalhando às vezes noites na semana. E dos mais diversos, né, os facilitadores das redes, as pessoas que abrem suas casas para suas redes. Sabe por que elas estão fazendo isso? Se você está fazendo isso porque você acha que Deus vai te abençoar, por que você está fazendo isso? Para de fazer. E se o pastor Israel quiser brigar com você, pode falar para ele falar comigo, mas para de fazer. Você está fazendo pela motivação errada. Nós deveríamos fazer algo, servir ao nosso irmão, para a gente aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Sabe por quê? Porque é quando nós entendemos que os outros são mais justos do que nós. É aí, irmãos, que a gente se coloca no caminho que vai permitir Deus restaurar a nossa vida. Você sabe por que eu sirvo como pastor, irmãos? Que eu sei que eu não mereço. Hoje eu terminei o culto da manhã e eu falei para o Isaac, ele estava junto comigo fechando a igreja, eu falei, Isaac, na vida de um pastor tem momentos que a gente quer sair daqui e a única coisa que a gente quer é se enfiar debaixo do edredom. Está aqui minha esposa que não me deixa mentir. Foi o que eu fiz hoje, irmãos. Porque diante da palavra de Deus, quando a gente prega ela, antes de pregá-la para vocês, a gente está pregando para a gente mesmo. E quando eu olho para essa palavra e eu me vejo como Judá, eu preciso reconhecer: vocês são mais justos do que eu. A minha esposa é mais justa do que eu. Minha filha é mais justa do que eu. Muitas vezes o ranzinza que eu sou, as palavras que eu digo, os pensamentos que eu tenho, os sentimentos que eu externo, é um Judá querendo achar uma Tamar para culpar, ao invés de olhar no próprio espelho. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu te louvo pela tua palavra nesta noite. Eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta e ela penetra entre juntas e medulas, alma e espírito, indivisível. As ações, as intenções e as intenções por detrás dessas intenções aparentes. E a mesma palavra que corta o pecado do meu irmão fere o meu também. Porque só há uma forma de diante do Senhor de sermos purificados. É deixando a tua palavra nos lavar. Foi isso que o Senhor disse aos seus discípulos, lá em João 15. Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Pai, a minha oração é que essa palavra encontre lugar para criar raízes profundas, ao invés de deixar a raiz da amargura do pecado escondido, continuar tomando espaço no nosso coração. Que o Senhor encontre Diogos, Davis, Isaques, Mateus, mais humildes, por reconhecerem que os outros são mais justos do que nós. Até porque nós não conhecemos o pecado do outro, mas nós conhecemos o nosso. E é por isso que o Senhor pede que nós avaliemos a nós mesmos diante da ceia do Senhor. Paulo escreveu isso. Examine-se, pois, cada homem a si mesmo. E o mesmo Paulo escreve: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que acredita estar de pé na fé, avalie, sonde seu coração. E é por isso que eu termino orando, Pai. Sonda o nosso coração. Vê se há em nós algo que te ofende. E guia-nos, ó Pai, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Eu não queria terminar esse culto sem fazer algo, irmãos. Se você, assim como, eu não vou ficar fazendo um apelo muito longo,
Eu só vou dar uma chance para você responder este meu apelo. Se você entende que como Judá, você fala assim: Pai, eu preciso reconhecer que eu preciso da ajuda do Senhor, que eu quero ser um discípulo de Jesus. E você quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão no lugar que você está. Eu quero orar por você. Há alguém assim que gostaria de fazer essa oração aqui nessa noite? Amém. Que Deus te abençoe. Eu acredito que talvez você já tenha feito essa oração, mas eu não entendo que é meu papel convencer você. Meu papel é estender o convite. Quem convence é o Espírito Santo. Agora, se você ainda tem dúvidas, tudo bem, porque a Bíblia não condena a dúvida. Jesus volta lá, ele sacia a dúvida de Tomé, ele restaura a dúvida de Pedro. Mas ele diz uma coisa para Pedro, ele fala assim: Pedro, se você me ama, vai cuidar das minhas ovelhas, cuide, sirva as outras pessoas, porque é aí que você vai descobrir, Pedro, que as outras pessoas são mais justas também do que você. Que Deus abençoe você, meu irmão, e que essa semana nós possamos olhar para o nosso próximo e pensar assim como Judá. Que Deus abençoe.